Olá, sejam bem-vindos para mais uma videoaula do canal. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre moda, mediana e média, tá? Ou moda, média e mediana, não necessariamente nessa ordem. A ideia é fazer uma introdução à arrumação de dados numa tabela de frequência da disciplina de estatística para o ensino médio. Bom, nós temos aqui inicialmente um quadro onde mostra as notas de 20 alunos de uma determinada turma na disciplina de História. O que nós fazemos? Primeiro, nós vamos preencher essa tabela, dispondo dessa tabela, nós vamos preencher para poder organizar os dados e responder as questões da moda, mediana, média e também alguma outra questão que venha a ser feita a respeito das informações dessa turma em relação à nota de História. Bom, o XI, que essa célula aqui, ela representa a variável da pesquisa, ou a variável do nosso trabalho, que no caso são as notas. Então, XI representa as notas dos alunos. Observe que as notas estão variando de 4 a 10. Então, coloquei todas elas aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui embaixo tem um sigma, que é o símbolo do somatório. E na segunda coluna nós temos a frequência. A frequência é a quantidade de vezes que essa nota aparece. Por exemplo, a nota 4 aparece nessa tabela aqui de cima uma única vez, por isso o número 1. A nota 5 aparece aqui 4 vezes, por isso o número 4. Então o que a gente faz para preencher essa coluna é contar quantas vezes cada uma dessas variáveis apareceu aqui, e aí a gente preenche. O somatório dessa coluna tem que ser 20, porque é um total de 20 alunos. Caso esse somatório aqui não dê 20, é porque você colocou alguma informação errada. Aí você volta e refaz a contagem a fim de acertar essas informações. A terceira coluna que nós temos é o produto, XI vezes FI. Ao invés de repetir o número 5, por exemplo, 4 vezes, a gente multiplica esses dois fatores. Como que vai ser feito isso? XI vezes FI, nesse caso, 4 vezes 1, 4. Então, temos aqui o número 4. Na segunda linha aqui, 5 vezes 4, 20. 6 vezes 1, 6. 7 vezes 2, 14. 8 vezes 5, 40. 9 vezes 4, 36. 10 vezes 3, 30. Agora o que nós fazemos é somar esses elementos aqui, 4, 26, 14, 40, 36, nós fazemos essa soma. Ao fazer essa soma, nós vamos obter 150. Então, somando esses valores, temos aqui o número 150. A outra coluna que nós temos é o FA, que é chamado de frequência acumulada. Então, eu vou pegar esses elementos aqui da frequência e vou acumular. O primeiro é 1. Acumular quer dizer que eu vou somar com o que vem depois. 1 mais 4, 5. Tenho 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 4, 17. 17 mais 3, 20. Uma curiosidade é que esse elemento aqui, ele coincide com esse aqui. Sempre vai coincidir. Caso não coincida, é porque você contou errado a frequência acumulada, volta e refaz a conta. O próximo passo é preencher a frequência relativa a percentual. O que isso significa? Significa que eu quero descobrir, por exemplo, quanto é 1%, quanto é 1 unidade de um total de 20. Ou seja, 1 corresponde a quantos por cento de 20? Isso é feito pegando 1, multiplicando por 100 e dividindo por 20. E aí nós temos 1 vezes 100, 100, dividido por 20 vai dar 5. Então quer dizer que uma unidade
equivale a 5%. Ora, se uma unidade equivale a 5%, 2 unidades equivale a 10%. Então, onde tem 1 eu coloco 5, onde tem 2 eu coloco 10. Olha, e 4 unidades? É só multiplicar 5 vezes 4, 20. Isso é para evitar fazer a conta com todos. Se você quiser, você pode fazer a conta com todos. 4 vezes 100 dividido por 20. Fazendo essa continha, eu tenho 40 dividido por 2, que é 20. Que é exatamente o número que nós temos aqui. Então, se uma unidade equivale a 5%, então 5 unidades, 5 vezes 5, 25%. 4 unidades nós já vimos, dá 20%, é só repetir o que já está aqui. 4 vezes 5 é 20, 5 vezes 3, 15. Quando você soma cada um desse percentual, quando você soma eles todos, tem que dar 100%. Se não der 100%, tem alguma coisa errada. Tem que dar 100%. Vamos conferir. 5 mais 25, 25, 30, 30, 40, 40 com 25, 65, com 20, 85, com mais 15, 7. E agora, por fim, a frequência relativa acumulada, que é a mesma frequência acumulada é feita de forma análoga à que nós fizemos aqui, na frequência comum acumulada. Só que ao invés de acumular a frequência, nós vamos acumular a frequência relativa percentual. Então, o primeiro elemento aqui vai ser o próprio 5, o segundo, 5 mais 20, 25, 25 mais 5, 30, 30 mais 10, 40 mais 25, 65 mais 20, 85 mais 15, 100. Observe que esse último termo aqui também coincide com esse aqui. Bom, preenchida essa tabela, agora a gente vai poder responder as perguntas. Primeiro, qual é a moda? A moda é o elemento de maior frequência, aquele que aparece mais. Como que a gente sabe que uma coisa está na moda? Quando a gente vê mais vezes. Então, a moda é a variável de maior frequência. Nesse caso aqui, eu olho para a frequência, a maior frequência aqui é o 5, e a variável que tem essa frequência é a variável 8. Então, dizemos que a moda é 8. Bom, a média. A média é dada pelo somatório, e aí eu vou colocar assim, um x barra para representar a média. Alguns chamam de ME também, média. Ela é dada pelo somatório de xi vezes fi dividido por n, onde n, nesse caso, coincide com o somatório de fi, que são 20 unidades. Então, a média aqui vai ser o somatório de xi e fi, que é 150, dividido por 20. E aí você corta o 0 com 0, a gente tem 15 dividido para 2, que dá 7,5. Então, isso quer dizer que a nossa média é 7,5. E, por fim, falta determinar a mediana. A mediana é aquele elemento que, quando você arruma os dados, as variáveis em ordem crescente, é aquela variável que vai estar dividindo a sequência ao meio. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui as variáveis 3, 4, 5 e 6, observe que nós temos 5 variáveis e a do meio é o 4. Nesse exemplo que eu acabei de escrever, a nossa mediana seria o 4. Em nosso exemplo aqui, nós temos 20 elementos. Tá? Algumas variáveis se repetem, nós temos aqui poucas variáveis, mas ao todo nós temos 20 aparições de variáveis. Então, o que acontece? Quando você tem 20, você tem 10 para cada lado e no meio não fica nada. Então, para descobrir qual é a mediana nesse caso, para achar a posição da mediana, o que a gente faz é pegar o total, no caso n,
Vamos pegar n e dividir por 2. No caso, nosso n é 20, dividido por 2 dá 10. Então, o 10º termo e o 11º termo são os termos centrais. Tá? Isso aqui nos dá a posição, ó, décimo elemento. Então, o 10º elemento e o 11º são elementos centrais. Por que eu tenho dois elementos centrais? Porque a minha quantidade é par. Se fosse uma quantidade ímpar, eu teria um único elemento central. E aí eu tenho que pegar, então, o 10º e o 11º elemento e tirar a média. Tá? Então, neste caso, a mediana será a média entre o 10º e o 11º termo. Eu não preciso copiar todas as variáveis, montar um rol para elas, porque isso dá muito trabalho. O que a gente faz é olhar a frequência acumulada. Vamos olhar a frequência acumulada aqui. Ó. O primeiro elemento é o número 4. Está aqui, ó, o primeiro elemento. Quando passa para o segundo, já é o 5. Então, do segundo ao quinto, eu tenho 5. Ó, do segundo ao quinto. O sexto elemento é o número 6. Que está aqui, ó, sexto. O sétimo e o oitavo é o número 7. O nono, o décimo, o 11º, o 12º e o 13º é o 9. Então, observe que o 10º e o 11º são iguais. E são quem? O número 8. Então, neste caso aqui, nós vamos ter isso aqui, ó. O 10º mais o 11º, a gente tira a média, soma eles e divide por 2. Só que o 10º e o 11º é o número 8. Então, vai ser 8 mais 8 dividido por 2, que é o próprio 8. Então, nesse caso, a nossa mediana é igual a 8. Observe que a moda, a mediana e a média são números próximos um do outro, porque todos eles são termos de tendência central. E por serem termos de tendência central, eles têm uma tendência a ficar próximo um do outro. Respondendo a outra pergunta, qual o percentual de alunos com nota abaixo do 7? O 7 está aqui. Para isso, a gente vai olhar para a frequência relativa percentual. E aí, a frequência relativa percentual abaixo do 7 pega daqui para trás. Aí tem duas formas de fazer. Ou eu somo essas frequências aqui, ou eu já olho esse último elemento, que é a frequência relativa acumulada. Tem 30% de alunos com notas abaixo de 7. Então, qual o percentual? 30%. Então, observe que a tabela ela nos dá uma informação, uma gama de informação muito grande. Se tivesse perguntado qual o percentual de alunos com nota acima de 9? Ora, acima de 9 eu tenho 10. Com 10 eu tenho apenas 15% de alunos com nota 10. Então, o percentual de alunos com nota 10 é 15%. Então, essa tabela de frequência ela nos dá uma gama de informações que, quando os dados estão dispostos num quadro de forma desorganizada, a gente não consegue obter. Com isso, nós finalizamos essa explicação de média, mediana e moda. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.